Voltamos com mais um Sabatinas Críticas número 2. Hoje, discutindo, debatendo, conversando e refletindo sobre a montagem teatral Juruna Aldeia. É o primeiro Sabatina Críticas desse ano de 2022 que vai debater um espetáculo teatral. O Sabatinas Críticas é uma ação do projeto Tribuna do Cretino, produção textual crítica sobre espetáculos de teatro. E essa rodada de debates que o projeto está fazendo, ele é uma comemoração do lançamento ainda da revista do Tribuna do Cretino, volume 4, número 8, que foi lançada no vídeo passado, que vocês podem acompanhar aqui no canal da Escola de Teatro e Dança. E nesta revista tem uma crítica sobre o espetáculo Juruna Aldeia, que nós vamos conversar hoje. E para fazer isso, eu tenho aqui as minhas duas convidadas especiais, uma artista do coletivo Mergulho, que é o coletivo que montou o espetáculo Juruna Aldeia, que é a Carol Magno, e para sabatiná-la, teremos a Karine Silva, que é uma assídua escritora do projeto Tribuna do Cretino. Então, eu sou o Edson Fernando, falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas, e gostaria de ouvir as minhas convidadas nesse salve inicial, de onde vocês estão falando e as considerações iniciais de vocês. Podemos começar com a Carol. Vai lá, Carol! Boa tarde, gente. Meu nome é Carol Magno, eu sou artista do Jurunas também. Atualmente eu estou morando no Guamá, né? E a minha poética, eu tenho trabalhado basicamente sobre pensar essa periferia, a minha periferia e outras periferias também, sobre o que é esse ser periférico, ser uma mulher afro-indígena, dentro dessa periferia, com histórias de mulheres, enfim. E esse trabalho ele fala um pouco sobre isso e a gente vai esmiuçar, né, os bastidores e tudo. E eu quero agradecer muito o Cretino, né, por me convidar, a Karine também, através da Karine, claro, a falar um pouco que eu acho muito legal esse projeto, né, participei como revisora também da Tribuna do Cretino, né, alguns anos atrás, e eu acho ótimo dele estar indo para outros lugares, chegando em mais lugares. Eu acho que é isso. A escrita, ela não é só uma escrita no papel, ela é uma escrita em várias frentes, né? E o audiovisual, ele está aí para agregar e não para separar. Então, eu acho que é muito legal a Tribuna do Cretino. Quem sabe daqui a algum tempo não vira um podcast, né, menino? Só lançando assim para o universo. Então, muito obrigada pelo convite, pelos amigos e tudo. Está sendo ótimo participar. Beleza, Carol. A Carol já lançando ideias e já querendo, né, fazer com que a gente avance para outras mídias. Karine, tu és a responsável por fazer essa sabatina. De onde tu falas e dá o teu salve inicial aí pra gente. Eita, oi, gente. Eu sou a Karine, eu tô falando aqui do Conjunto Maguari, velha de guerra, 30 anos nesse conjunto, então é uma vida. Eu sou atriz, né, formada também pela Casa, pela Teatro, curso técnico de 2012. Agora finalizei já o mestrado em artes, né, então também estou na área da pesquisa em arte e sou colaboradora desse projeto Cretino aí desde 2016, acho que 2016, né? Então, fico feliz pelo convite, agradeço também ao Cretino Fundamental. Agradeço a Carol também, que é uma artista que eu admiro, né? Uma mulher que eu admiro, uma artista que eu admiro. E poder contribuir com esse projeto é importante. Eu acho que são espaços onde a gente pode delimitar as nossas percepções, de várias formas, né? Então, se é o teatro, eu até vi no vídeo passado que a dança meio que não conseguiu ainda abraçar o projeto, mas dentro do teatro a gente pode ter várias percepções de um mesmo espetáculo, né? Então, o Tribuna ele vem para isso, e eu fico feliz de participar do projeto e agora desse vídeo. Beleza, Karine? Eu acho que a tua participação é desde 2015, tá? As primeiras oficinas foram em 2015, então eu acho que tu tá lá com a gente desde 2015.
Bom, a dinâmica do Sabatinas é deixar com que as convidadas possam debater, possam conversar e aprofundar as questões. Eu vou ficar aqui meio de pianinho e vou meter o meu bedelho só quando eu achar que eu me sinto provocado a isso. Mas eu vou começar então, agora, para que a gente possa aprofundar e conversar já sobre o espetáculo, começar com a Carol, falando um pouquinho sobre essa montagem, apresentando algumas coisas para a gente, né, para a gente contextualizar sobre a montagem, talvez falando um pouquinho do próprio processo de criação, porque a crítica ela só existe se existe o espetáculo, né? Então a gente precisa começar, eu começo dando a voz sempre para o artista, porque sem o esforço, né, e haja esforço para fazer teatro nessa cidade, sem esse esforço do artista a crítica não existiria. Então, com vocês, Carol, e a partir daí o debate começa aí entre vocês duas. Vamos lá, Carol. Bom, o Juru na Aldeia, ele é um trabalho que ele já está se maturando há um tempo, né? Eu e o Renato, a gente tem um coletivo, né, que é o Coletivo Mergulho, e ele surgiu a partir de um trabalho, o Coletivo Mergulho surgiu a partir do Canto de Encantaria, que foi o nosso primeiro, na verdade, foi o nosso primeiro trabalho formatado, porque antes disso teve um embrião, que era o Universo Búrbio, que inclusive a gente convidou o Fernando e tudo para assistir alguns ensaios, a gente queria que ele dirigisse tudo. E aí esse trabalho, ele não foi para frente, mas ele deixou um embrião para a gente, que era o embrião da periferia, da gente falar sobre as nossas periferias, né? E aí nós ficamos com isso guardado, aí veio o Canto de Encantaria, que saiu um CD agora, né? Clipes, enfim, tudo que foi possível fazer na pandemia, e esse embrião da periferia, né, que a gente queria, porque a gente queria falar sobre as nossas periferias, sobre essa experiência de ser periférico na Amazônia e tudo, nessas periferias específicas, né, que são Guamá e Jurunas, que tem peculiaridades, cada um tem peculiaridades, histórias muito diferentes. Então, a gente queria falar sobre isso em algum momento. E aí surgiu a minha pesquisa, né, do mestrado, e a gente foi pelo caminho de investigar gênero, né, e sexualidade. E aí, quando eu entrei no doutorado, me veio a ideia de trabalhar com várias poéticas, não com uma poética só, como foi no mestrado. Então, eu tirei da bolsa esse desejo antigo, né? Nós tiramos esse desejo antigo. E aí eu tive a experiência de ler um livro da Eneida, que se chama Cão da Madrugada, né? Esse livro, por incrível que pareça, eu consegui ter acesso a ele primeiro só com o prefácio. Aquele prefácio, ele me deu um monte de gatilho sobre o caminho para seguir e encontrar esse Juru na Aldeia. Nesse prefácio, ela fala muito sobre um cão que observa o seu entorno, o seu redor, que está sempre atento a tudo que está ao seu redor, ao povo pobre, às pessoas da favela, que ela estava falando especificamente do Rio de Janeiro, né, que era uma pessoa que estava sempre era um animal que estava sempre em guarda para defender os seus iguais, para lutar politicamente pelos seus iguais e descrevendo tudo isso na imagem do cão. Então, para mim, essa imagem ela é muito forte, não só para mim, como para o Renato, tanto que o cão ele é a imagem do Guamundo, do estúdio dele, né? Então, tem imagem também desse cão enfim, nossas, pessoais. Então, esse cão ele é uma coisa muito representativa ele pegou num ponto muito específico, né, disso, né, desse cão que é ele é uma imagem muito comum, né, na periferia, né, ele vaga pela periferia, ele observa a periferia, ele fala muito disso. Então, essa imagem, enquanto gatilho para a pesquisa, ela foi muito forte para mim, né, para os outros integrantes menos, né, mas para mim, especificamente, para eu encontrar um caminho de encenação, ela foi muito forte.
E aí, a partir disso, né, do que se estava, e aí, depois de muito tempo, eu fui encontrar esse livro lá no Centur, né, lá na Fundação. Eu encontrei, ele era um livro raro, e depois de mais um tempo ainda, a periferia, né, gente? Mais um tempo ainda, esse livro veio parar na minha mão. Eu consegui esse livro, por uma obra do destino, veio parar esse livro na minha mão. E esse livro, ele fala muito de política, ele fala muito do Pará da década de 50, ele fala muito do Brasil da década de 50, né? Porque esse livro, ele é um livro de crônicas que ela publicou no Diário de Notícias, nos periódicos da época, né, no Rio de Janeiro, isso depois de toda a história dela dentro do Partido Comunista. Então, esse livro fala muito de política, e naquele momento não, já faz muito tempo que eu preciso falar disso, né? Eu, enquanto diretor, enquanto encenadora, né, eu precisava entender qual era essa relação, a minha relação com a minha periferia, que eu passei 31 anos morando no Jurunas. Então, a minha relação, ela era uma relação de amor e ódio, né? Ela era uma relação muito machucada, né? Era uma relação com vários episódios da minha vida, assim, que são totêmicos, né? Como uma tia que eu perdi para o feminicídio, né? Como uma geração toda, 3 gerações da minha família morando lá e vivendo daquilo e sofrendo todas as agruras que a periferia provoca, né? Eu também sofrendo direta e indiretamente com a violência, com o racismo, né? Com a misoginia, com várias coisas. Então, tudo isso foi matéria que nós encontramos, caminhos que nós encontramos, eu, Renato e o Fernando no início também, que nós encontramos para a gente criar, né? Para a gente criar um diálogo e tudo. E é muito engraçado que no percurso desse trabalho, a gente chegou nos lugares que a periferia impõe, né? A periferia impõe essas tensões, então até o processo criativo ele teve inúmeras tensões, né? Teve inúmeros combates, teve inúmeros afetos, né? E ele chegou naquele lugar que tu assististe, Karine, e sobre o que tu escreveste. Nós conseguimos chegar naquele lugar. E eu acho que tem uma coisa que tu falaste, né, dessa relação, porque eu acho que a gente se encontra enquanto artista, tipo, Karime e Carol, é uma relação assim, a gente trabalha com artes de vários lugares, né? Eu acho que esse é um ponto importante, por exemplo, teatro, música, literatura, escrita, digamos assim. Então, são artes híbridas que em algum momento elas vão se encontrar. E eu acho que o lugar da encenação é isso, é pensar o hibridismo entre formas, por exemplo, dentro do teatro, pensar o hibridismo entre elementos de cena. Como é que funciona essa cenografia? Como é que funciona? Esse figurino vai servir para essa cena? Não vai? O que eu coloco? O que eu tiro? Né? Eu acho que num processo criativo de modo geral. E tu falaste de uma relação de amor e ódio, e eu acho que é muito isso. Porque a relação com as periferias é uma relação que envolve dificuldade de acesso, é uma relação que envolve distância, isso mesmo no sentido literal, são lugares mais afastados do que se denomina o centro, né? Sendo que hoje em dia, o que é centro, né? Se a gente for para uma discussão mais longa. Mas é uma relação em ódio que a gente cria. Então, se cria essa relação de aversão com o lugar onde tu vives. Mas, ao mesmo tempo, se cria essa... Não, peraí, eu tenho que parar e observar o que eu posso tirar daqui. O que isso me traz? Além das dificuldades, né? E eu coloco isso no texto, né? Que vocês falam, é uma visão que ela não é idealizada. É aquela visão idealizada. É a visão... eu comparei no texto, né, com uma relação de amor que tu sente por outra pessoa, mas que
Tu sabe os defeitos da outra pessoa, tu sabe as dificuldades de se relacionar com outra pessoa, tu sabe os prós e contras, né, os bônus e ônus de uma relação. Essa é a relação com o lugar, né? Então isso foi uma coisa que eu coloquei no texto, né? E aí eu também usei a ideia de insubordinação, né? Porque ela parte de uma ideia de juízo de superioridade ou inferioridade. Por que a periferia tem que estar subordinada ao centro? Qual é a noção de centro que se tem? Né? Isso falando, né, eu até citei o exemplo que foi falado no último vídeo, que eu saí da minha casa, atravessei a cidade para ir lá no clube assistir vocês. Mas assim, qual é essa relação desse atravessar essa cidade? O que a gente vê quando a gente atravessa a cidade? Teatros nos centros, teatros em bairros tidos como mais, digamos assim, abastados. A gente não tem teatro em outros lugares. Isso foi falado no último vídeo e eu acho importante trazer, né, como um questionamento. A gente não tem. Embora tenham os centros comunitários, os clubes, as bibliotecas públicas, espaços, feiras, espaços abertos, praças, em vários lugares onde está acontecendo, onde acontecem montagens. Né? Então eu trago isso no texto e eu acho muito legal quando tu traz essa relação, né, de amor e ódio. Porque não é dizer, não, não é dizer, é assumir o lugar de estar numa periferia, mas dizer, não, mas tem muita coisa errada aqui. Muita coisa errada que não tem a ver com as pessoas que moram aí. Não tem a ver com a comunidade, não tem nada a ver. Tem a ver com um sistema político desigual, com dificuldade de acesso, com dificuldade de uma série de outras questões, né? Se a gente for parar para pensar nisso. Então, eu acho legal quando tu coloca essa ideia de amor e ódio, porque realmente não é idealizar, não bater no peito e dizer vim da periferia, sou da periferia. É dizer, sou de um lugar, né, que é tão importante quanto qualquer outro lugar da cidade de Belém, que tem a sua história, tem sua memória, pesquiso isso, estou fazendo pesquisa e cena dentro do lugar de onde eu venho e pensar, tá, eu faço tudo isso, mas não é aquela visão só de defender isso, mas de procurar as brechas e os ruídos. Eu acho que é muito importante isso. E foi uma coisa que eu observei também. Olha, o bairro do Jurunas, ele tem, as pessoas do bairro do Jurunas, elas têm a fama de ser bairristas, né? Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? E em algum momento a gente faz isso. Eu já fiz muito e faço até hoje às vezes para algumas pessoas, né, para todo mundo, como um mecanismo de defesa, né? Com o trabalho a gente chegou em pesquisas, né, em que a gente foi entender por que a gente faz isso, né? A gente foi entender de onde vem essa nossa necessidade de se afirmar enquanto nação jurunense, enquanto pessoas do bairro do Jurunas, né? Que eu brinco sempre. As pessoas falam assim, tu é de Belém? Eu falo, não, eu sou do Jurunas. Aí a pessoa fica, quê? Né? Essa necessidade que a gente tem, né? E que a gente fazia, pelo menos eu fazia assim, muito, muito inconscientemente, hoje eu já faço conscientemente, porque existe uma construção histórica, né? Existe uma construção histórica que diminui a gente enquanto ser periférico, né? A gente especificamente dentro dessa cidade, né? E é uma construção histórica dentro das mídias, né? Dentro da política, dentro de tudo que se fala, dentro dos jornais e tudo. Então, assim, para mim, eu senti muito essa necessidade porque eu estava num processo de saída do bairro. Eu passei 31 anos morando, então o Juru na Aldeia, ele é o meio do caminho entre eu passar todos esses anos e refletir sobre isso e sair do bairro para ir morar num bairro do centro. Só que no centro que eu morei era a periferia do bairro, entendeu? Eu morava na frente da feira, com um bregão lá rolando, com problema de saneamento, com assalto, eu fui assaltada por viciado. Então, assim, o lugar que eu morei, que depois eu fui descobrir no centro, ele também era periferia. Então, só é interessante frisar isso, porque até isso eu tive que refletir, né? Enquanto eu construía o trabalho, das periferias desse centro, né? Porque, por exemplo, você vem em Nazaré, existem lugares em que você encontra casebres, que você encontra
casas de madeira, na Cidade Velha a mesma coisa, né? Então tem toda uma construção, tensões de centro-periferia dentro do centro também, né? Então tudo isso serviu de matéria para a gente pesquisar. E assim, hoje em dia, eu digo assim, eu sou jovem, mas nem tanto, que eu sou de uma época e que não está tão distante assim, tá? Em que eu vejo, por exemplo, jovens de hoje, mais jovens, bem mais jovens que eu, né, que falam que a gente precisa positivar a periferia, sabe? Eu entendo isso como o que a gente dizia do bairrismo de antigamente. E para mim, a gente precisa, com certeza, ver o lado positivo da periferia. Mas mais do que isso, a gente precisa pensar criticamente a periferia, sabe? A gente precisa refletir sobre ela, entender sobre ela, conversar com os nossos vizinhos. A gente precisa se organizar enquanto coletivo. Por exemplo, minha família, tudo, a gente participou de conselhos participativos, e a periferia que eu vivi, né, ela tinha muito esse viés político, sabe? A vila da minha casa, as pessoas tacavam tomate no político que aparecia. Essa cena é emblemática para mim. O político chegou lá, inclusive no lugar onde era o bar do meu avô, e as pessoas olharam o político prometendo, e elas falaram assim: vai-se embora daqui. Tacaram ele para fora, entendeu? E eu nunca me esqueço disso, porque assim, é isso que as pessoas, ou que a mídia, ou que pesquisadores em geral, antropólogos, não falam que a periferia é. A periferia é política, sabe? Essa história de só positivar, sem pensar criticamente, sem falar com o gestor, sem fazer, isso não faz parte da minha construção enquanto mulher periférica, né? A minha construção de mulher periférica é uma construção política. E hoje em dia eu consigo ver isso com muito mais clareza, porque antes tinham as atitudes, né? O que a gente chama de mulher brava da periferia. Não é mulher brava da periferia, é mulher política da periferia. Né? É isso, eu sou de uma família de mulheres, e de mulheres que brigam, mulheres que são reconhecidas, inclusive até hoje no bairro, como eu durante muito tempo eu era chamada no bairro de a menina que estuda, porque eu só andava com um livro debaixo do braço. A minha mãe é a professora, ou eu era a filha da professora. Tipo assim, são personagens dessa periferia que tem quando as pessoas querem alguma orientação, até hoje, mesmo a minha mãe morando aqui no Guamá, e ela já está fazendo esse trabalho aqui no Guamá também, de ser a pessoa que as pessoas vão pedir a opinião, se orientar, entendeu? Saber para onde vai, precisa ter uma orientação de tal lugar, de procurar tal instituição para resolver tal coisa. Então, assim, são pessoas que são políticas dentro da sua área, pode ser da sua pequena área, mas é isso. Então, para mim, ser periférico é participar de tudo isso. E não é esse periférico que é construído dentro da história, esse periférico que pedem uma performance para a gente, sabe? Porque as pessoas esperam uma performance periférica. Nossa, e é muito legal quando a gente consegue levar um trabalho desse, que a gente consegue desconstruir várias coisas, né? Que a gente ama o samba, mas a gente critica o samba. Tanto que tem uma cena lá, eu falo, qual fantasia mascara a violência contra a mulher? Né? Sambando, dançando com o meu estandarte, está aqui, olha. Eu amo sambar, eu amo o rancho, mas está aqui. Tem problemas e problemas que a gente precisa combater. Né? Existe uma relação e a gente passa por vários âmbitos, né, Karine? No trabalho, assim, a gente passa do mítico, né, de onde veio esse nome, né, que é da etnia juruna, né? A gente sai desse mítico, desse simbólico, da palavra em si, e faz uma ligação, porque tem, e aí a gente, é o trabalho da pesquisa cênica, né? Que
que é muito importante, tem sido cada vez mais importante para todos nós atores, eu acredito, para todos nós diretores, sendo ou não da academia, a gente pesquisa muito para construir um trabalho. É preciso que se diga isso, porque se tiver algum desavisado ou alguma desavisada por aí, né, de que a gente pesquisa muito para construir um trabalho, né, um trabalho sério, quando se quer fazer um trabalho sério, para a gente chegar nisso, né, na costura, né? E aí a gente passa por histórias reais, né, que foram colhidas com entrevistas, né, com conversas, com diálogos. Então, tudo isso que é costurado, né, tanto do meu olhar enquanto uma pessoa de dentro, quanto com o Renato, que é uma pessoa que não morou no bairro dos Jurunas, mas os grandes amigos, namoradas e relações mais profundas e densas que ele já teve na vida dele foram com os jurunenses. Né? Tem 2 amigos de infância que estão com ele até hoje, ex-companheiras, né? Que são dos Jurunas, então tem toda uma vida construída no entorno disso. Então, todas essas histórias e essas amarras, elas são a partir da vivência, né? Da vivência dos Jurunas e da vivência periférica nessa cidade doida que a gente vive. Eu acho que quando tu fala disso, né, eu concordo contigo, principalmente no que diz respeito à ideia de pesquisa, né? Você tem uma ideia muito academicista, e claro, a pesquisa ela é praticada dentro da universidade, dentro da academia, mas eu penso que todo processo artístico envolve um método. Só que às vezes o artista, o propositor, ele não sabe que aquilo é um método. Ele não tem ideia de que aqueles procedimentos ali, o fato dele ensaiar todo dia, isso se torna uma metodologia de pesquisa, né? Eu acho que a gente entende isso dessa forma. E é importante mesmo falar sobre isso, que o método não é o rigor que está dentro da academia. O método é um procedimento qualquer que você delimita para atingir o resultado, ponto. Isso fazendo uma cena, montando uma pesquisa, montando um trabalho, escrevendo um texto, tu vai seguir ali um procedimento, sabe? E eu acho muito importante quando tu coloca isso, né? Que às vezes o artista ele não tem ideia que ele está produzindo pesquisa, mesmo que ele não esteja dentro de uma universidade. E eu acho que isso é muito importante ser colocado também, né? Que, por exemplo, o FPA está no Guamá, está no final do Guamá, praticamente ali, periferia. Mas todas as pessoas que estudam lá são pessoas de Belém toda e dos interiores também. Então, são pessoas que fazem esse deslocamento para chegar nessa universidade. Não é uma universidade do centro, sabe? E a maior universidade, né? Uma das maiores do norte. Então, quando a gente pensa assim, produção de conhecimento está onde? Geograficamente, ela está lá, na beira do rio. Né? Se a gente fizer uma relação assim, mais geral. E eu acho muito legal isso que tu falas, né? No sentido de pesquisa mesmo. Às vezes a gente se prende tanto a, tá, é fulano, teoria, autor ali. E isso eu acho que cada vez mais é uma ideia que eu procuro ter nos textos. Eu procuro não ir tanto por autor A ou B. Às vezes eu uso o autor para embasar o que eu estou pensando. Mas o meu ponto de partida para escrever os textos no Cretino, principalmente, são percepções. É como o espetáculo vai chegar em mim. Se chegar, porque se não chegar, eu não vou gastar o meu tempo ali, eu não vou tentar formular nada sobre, sabe? E aí isso tá além da ideia de ser algo bom ou ruim, porque para mim essa ideia não existe, sabe? Mas então, quando tu fala disso, eu acho bem legal. Eu acho muito interessante, eu tô aqui com a revista, olhando aqui algumas ideias, e tu falaste do samba, por exemplo. No texto eu cito carnaval de rua, cortejo de boi, festa de aparelhagem, as figuras, porque todos esses bairros têm as figuras, assim, que tu chega, tu pode não conhecer ninguém, mas tu conhece alguém que conhece aquela pessoa, né? Então são figuras ali que são a cara do lugar, né? Então se a gente for pensar, tudo isso é manifestação de arte, tudo isso é manifestação de cultura. A festa de aparelhagem é cultura, é arte, é produção ali. Tu tens ali um modo de se relacionar, tu tens um modo das pessoas se vestirem, tu tens o papo lá do gelo, né, do balde com gelo. Isso é uma coisa que tu só vai encontrar na e a festa de aparelhagem está nas periferias, não está no centro.
tá em Coraci, tá no Guamá, tá no Jurunas, na Terra Firme, ali na Cremação, tá na periferia. Então, tanto o conhecimento da UFPA, né, em sentido mais estrito, quanto uma festa de aparelhagem, elas estão no mesmo nível, porque são produções, né, a nível intelectual, artístico, científico e a nível cultural, né, sonoro, musical, né, é um modo de vida também. Então, eu acho bem interessante citar esses lugares, né, lugares de convivência, lugares de produção de sentido, de espaços de ocupação também. Quer entrar, Fernando? Eu só poderia acrescentar dizendo que as festas de aparelhagem no Jurunas estão a cada esquina. Né? Essa construção da festa de aparelhagem, não só as grandes aparelhagens, né? Mas o jurunense tem uma aparelhagem dentro de casa, os vizinhos todos têm. Eu tenho um vizinho desgraçado que tem a moto, que faz um carnaval de 2 da tarde à meia-noite, insuportavelmente. Isso me dá um ódio tão grande, sabe? Uma coisa que me desperta o ódio fundamental é o barulho do Juruna, mas me dá um ódio tremendo de infância, porque eu tive uma infância no Jurunas que eu não pude escolher o que eu escutava. Porque os vizinhos, eles tinham aparelhagem, vários vizinhos na vila que eu morava, era uma vila pequena, e os vizinhos tinham aparelhagem na frente, então eu nunca pude escolher o que eu vi, né? Então eu tenho esse ressentimento brabo. Agora, aproveitando essa coisa do ódio, né? Eu acho que eu também tenho essa relação de amor e ódio, aí eu queria ouvir a Carol. O meu ódio nos Jurunas, para além desse, né, da perturbação sonora, mas eu percebo que o meu ódio ele é muito fundamentado no meu pensar crítico do bairro. Porque eu consigo ter ódio desse lugar, porque eu enxergo por todos os cantos as mazelas, a miséria que ela tá na cara, no cachorro fudido. E aí eu tenho uma imagem emblemática do momento que eu estava. No primeiro dia que saímos para passear, eu e Carol, do processo criativo, né? Aí a Carol disse: não, vamos fazer um passeio pelos Jurunas, eu vou te mostrar o meu Jurunas. E aí o Jurunas da Carol é um Jurunas mais fronteira ali com a Cidade Velha, Portal da Amazônia, que eu acho uma bosta esse portal, tenho um ódio mortal e me recuso a frequentar as coisas que acontecem lá por uma questão Tudo bem trabalhado política. no ódio. E a gente foi passeando, saímos da Roberto Camelier, fomos pela Cesário Alvim, lá pelas tantas a gente estava no portal, e quando nós retornamos do portal, a gente estava passando ali pela Bernard Saião. E numa das calçadas, você tinha um gato morto, um filhote de gato morto, com a cabeça esmagada, e o irmão desse gato miando de dor do lado. Então, quando eu afirmo o meu ódio por esse lugar, é um ódio calcado nessas imagens que me bombardeiam desde criança. Então, eu não consigo entender como esse lugar tão desumano, né, não consegue ter um olhar de política que dê dignidade para esse povo que mora aqui. E aí eu me incluo nele. Então, o meu ódio é calcado nesse pensar crítico. E eu queria ouvir a Carol um pouco sobre, né, esse meu ódio, e se ela concorda comigo que o ódio dela também está pautado nesse pensar crítico desse lugar, que bombardeia a gente com essas imagens tão duras. Olha, o meu ódio desse bairro é assim, tem uma coisa que tu me falaste e que eu nunca esqueci, e é uma coisa que eu trago muito para minha vida, aquela imagem do desterro, de quando tu saíste do bairro, foste morar em Coraci, e a sensação que tu tinha toda vez que tu ia visitar a tua família e voltava para lá, para a casa que tu vivia. Esse desterro, ele é uma coisa que eu sinto até hoje, tá? Já vai fazer algum tempo que eu saí, né? Fui morar na Campina, depois vim morar no Guamá de novo, vim morar no Guamá, né? Primeira vez que eu tô morando aqui.
Então, essa sensação, isso se equilibra ou desequilibra muitas vezes, né? Quando eu construí o Juru na Aldeia, esse ódio ele estava muito forte, porque antes do Juru na Aldeia, aconteceram 2 performances. Isso é vestibular, tá, gente? Que o pessoal está comemorando aqui, o pessoal passando aqui no Guamá. Então, assim, eu fiz 2 performances. Uma delas levou, inclusive, essa imagem, eu trouxe essa imagem, né, que eu acho que tu nem sabes, que é o desterro. O nome da performance é Casa em Mim, Desterro, que é quando eu saí de casa e essa sensação de saída, né? E as performances que eu fiz, inclusive, fiz com a minha mãe. Então, assim, esse ódio específico, eu trabalho em 3 performances. Uma delas é preciso dançar a própria dor, que é um vídeo que eu faço quando a minha casa alagou quase em 40 centímetros. E eu fiquei morando no meio da lama da cidade, no meio da merda. Entendeu? A minha casa toda foi pro fundo. E a minha mãe dormia numa cama e ela tinha que andar. Então, assim, o meu ódio ele foi tão grande, ele ficou tão grande que eu tive que fazer alguma coisa com ele. Então, eu coloquei um celular que eu tinha no meio da lama, peguei a roupa mais de boneca que eu tinha e fui dançar. E essa performance, ela rodou muito, está rodando até hoje, porque era a imagem do meu ódio, da minha dor, da minha tristeza, da minha impotência. Porque a cidade alaga, a casa das pessoas alaga, e tu já não sabe o que é esgoto e o que é rio, porque o rio também passa por baixo, né? A rua que eu morava, o rio, segundo os mais velhos, essa rua, o barco chegava até na beira, então ela era toda em cima de palafita, construída em cima de caroço, como a maior parte da periferia de Belém. Então, a minha casa, ela foi para o fundo, literalmente. Então, isso eu passei muito mal, né? E eu fiz essa performance, toda vez que eu vejo, me dá um embrulho no estômago, porque esse é um dos ódios primordiais, assim, para mim, que é o saneamento, a falta de saneamento. E que vem se modificando. Mas a minha casa ainda está lá, né? E eu não tenho condições de voltar para ela até agora, porque ela ainda inunda e eu não tenho dinheiro para levantar ela de lá. Entendeu? E eu tive que sair do Jurunas, não foi só porque eu não quis, é porque eu não tinha condições de levantar, não tinha condições de lidar com aquilo lá. Entendes? Então, assim, eu tive que arranjar um jeito e o meu jeito foi pela arte. Então, tem vários pontos que eu trago, inclusive no trabalho. Esse é a falta de saneamento. A gente fala sobre isso, né, sobre a falta de saneamento. Né, eu acredito que seja mais o Renato que fala. A violência, e a violência em vários aspectos, tanto que uma das cenas, que o nome é 7 Tiros, ela conta a cena do meu vizinho, meu amigo de infância, que que foi assassinado na frente da casa dele. A cena das garrafas é a cena que a minha tia foi assassinada na frente da minha casa. Então, assim, são imagens que são terríveis, são dificílimas para mim até hoje, sabe? E se eu não arranjasse uma forma de trabalhar com isso, né, de estar sobre isso, né, fica difícil para mim, né? Então, essas questões assim que tu trazes, né, que no teu caso especificamente é em relação ao saneamento, a forma de lidar com os animais, que é uma coisa muito forte em ti, para mim tem também, isso também me incomoda muito, mas, por exemplo, esse lance da violência, né, da vida valer muito pouco, esse é um gatilho muito forte que ele provoca o meu ódio, e ele provoca e ele vem, né? Eu não apago, eu não digo que está tudo bem, porque não tá tudo bem. A violência na periferia, ela existe, e ela existe quanto mais escuro você for, e ela existe se você for mulher,
sabe? Do lugar que você chega, da hora que você chega, tudo isso. Então, tudo isso existe e eu falo e eu faço questão de falar disso, porque com isso eu não estou deixando de positivar a periferia. Eu estou dizendo que mesmo dentro dessa merda toda, mesmo dentro dessas condições todas, a gente consegue criar, a gente consegue criar pessoas, criar crianças, criar cachorro, amar cachorros que nem tu ama, amar pessoas, amar, entendeste? Tudo isso é uma potência, é uma forma. Então, assim, eu acho que enquanto uma artista periférica, eu tenho maior vontade de fazer Shakespeare, fazer Ibsen, essas coisas todas, que tem muita relação também, né? Eu consigo enxergar muitos links com essa realidade. Mas eu preciso falar um monte de coisa antes de chegar nesse lugar, sabe? Eu, Carol, né? Eu preciso falar. Então, desde que eu entrei na escola de teatro, e não tenho nenhuma vergonha de falar disso, né? Porque tem muito artista nessa cidade que acha uma vergonha você dizer que você começou teatro na escola de teatro, e para mim não é nenhuma vergonha, foi o lugar que eu consegui acessar, né? Não consegui acessar dentro do meu bairro o teatro, eu tive que sair, né? Tive que entrar numa universidade para conseguir acessar isso que eu queria, né? Há muito tempo. Não consegui acessar nas escolas que eu passei também. Então, enfim, eu tenho o maior orgulho assim de dizer, né? E o Fernando também sabe muito disso, né? Me apoiou muito e mesmo a gente brigando, se matando, ele já me apoiou em vários momentos, me deixou não abandonar o teatro em alguns momentos da minha vida. A gente sabe, eu sempre procurei trazer cenas que tinham alguma relação com a minha realidade, nem que eu tivesse que apresentar uma cena, uma performance de orixá, que depois eu fui descobrir que era o meu orixá mesmo, fui descobrir no terreiro que era o meu orixá. Então, trazer isso, né? Trazer essas vivências que são nossas, que muita gente que mora no centro não tem essas vivências, que mitificam, que acham que a periferia é um status, que as pessoas querem dizer que são periféricas e a performance periférica tem que ser assim. Porra nenhuma, isso é a nossa vida. A nossa vida, entendeu? E eu amo ir no teatro e ver sobre as dramaturgias universais, legal, mas eu amo ver quando os atores e artistas e performance e bailarinos, quando eles conseguem entrelaçar a nossa vida com os clássicos, sabe? Porque aí me dá tesão. Aí eu tenho tesão de assistir e escrever sobre, né, e pensar sobre também. Karime, quer? Senão eu vou aqui. Eu acho que você fiquei sem palavras para as palavras da Carol. Na verdade, no texto eu cito essa cena das garrafas. Eu acho a cena mais forte de todas, assim. Eu acho que fazer teatro e assistir teatro é isso, é se sentir tocado por aquilo que tu sente, não pelo que tu vê, porque tu pode muito bem só escutar, tu pode ali ter outro tipo de sensação, o tato, outra forma de ativar os sentidos. Mas essa cena em específico, tanto é que ela entrou no texto, né, das garrafas e tal, eu vejo assim, e tem relação com o que a gente está conversando, que é a beleza e a dor. O elemento cênico que é o vidro. Porque o vitral, ele é um elemento lindo. Né? E eu lembro que no dia da montagem que eu assisti, a garrafa quebrou na cena. Quando a garrafa quebra, esse elemento lindo, maravilhoso, bonito, ele se torna ali um elemento, uma coisa que pode te machucar. E eu acho que é isso. Criar sobre isso, né? Também tem a ver com a relação de amor e ódio. Uma garrafa linda até o momento que ela quebra. Quando ela quebra, ela não serve para nada e ela pode te machucar. Então,
eu faço essa relação desse elemento com essa cena, né, que a Carol ali desenvolve, que ela transforma uma cena dolorosa para ela, que ela transforma em arte. Então, ela pega esses caquinhos ali, eu tô toda metafórica eu. Ela pega esses caquinhos ali da vida dela, ela molda um vidro e traz para a cena. Então, para mim, a relação é mais ou menos nesse sentido. Então, é uma cena realmente forte. E é isso. Eu acho que escrever sobre teatro, sobre crítica teatral, sobre textos, é escrever onde te toca. Onde aquilo ali, seja pela atuação ali de quem tu está assistindo, seja por um elemento cênico, seja pelo espaço, é o que te evoca. Se aquilo te evoca e te leva para a escrita, é, é a forma de escrita. Para mim não tem muito essa forma, né? Forma e forma de se escrever. Para mim é muito isso. E essa cena em especial, ela mexeu muito comigo também. Agora, Carol, me chamou a atenção o fato de tu dizeres que tu não tivesses a oportunidade de acessar o teatro dentro dos Jurunas. Tá? Eu tive essa oportunidade porque eu encontrei o teatro dentro da igreja aqui no Santa Terezinha, foi onde eu comecei. E depois saímos de Santa Terezinha, fomos para o Rancho, e no Rancho criamos uma companhia de teatro, e essa companhia de teatro, lá nos idos de 97, 98, aqui transitou pelos centros comunitários, a gente fez algumas montagens aqui, na época com o apoio do Guilherme Tadeu, que era presidente do Rancho na época. Eu acho que ele era um dos poucos, se não o declaradamente que apoiava a ação de teatro, porque a velha guarda sempre cagou pra gente, nunca gostou mesmo do que a gente estava fazendo dentro. Tem um povo, né, que é super importante para o rancho, para a história do rancho, para a cultura do rancho, para os Jurunas, que é da velha guarda e que está até hoje. Eles são super importantes, mas eles entendem carnaval e samba como uma coisa fechada neles mesmos. Né? Então, aquela altura, quando o Guilherme Tadeu, por meio do projeto Moleque Pandeiro, expandiu as ações e entrou grupo de hip hop, entrou grupo de teatro, eles sempre olharam torto naquela época, não sei como é que é agora porque eu me afastei. Mas a gente conseguiu fazer ali uma dinâmica de uma cena de teatro pelos centros comunitários aqui do bairro. Então eu queria te perguntar quem são essas pessoas que vão assistir o Juru na Aldeia, né? Com a iniciativa de vocês que trazem de novo uma dinâmica, não sei quantas apresentações vocês fizeram, se foi só no São Domingos. Então eu queria te perguntar sobre isso. Quantas apresentações foram? Foi só no São Domingos? Conseguiste fazer essa movimentação de uma dinâmica de ação teatral pelo bairro? E se tu observas essa cena acontecendo no bairro, porque eu não observo, porque eu estou completamente ausente mesmo desse envolvimento com o bairro nesse âmbito da produção aqui dentro. Bom, a gente não conseguiu fazer a circulação, tá? A gente conseguiu fazer as apresentações lá no São Domingos, porque, assim, foi bem complicado, tá? A gente não teve apoio de nenhuma escola de samba, né? Na verdade, nós fomos... cobraram um cachê, um aluguel altíssimo que nós não tínhamos condições de pagar. Ou a gente pagava o figurino e pagava as pessoas que estavam trabalhando, ou a gente pagava o aluguel. Né? E nós nós tivemos muito contratempo nesse processo, nós passamos quase 2 anos ensaiando ele, né? Por conta de várias demandas de tempo, de espaço, né? A gente ensaiava na minha casa entrou nesse processo de alagamento e ficou muito insalubre para os atores, para a gente ensaiar lá. E a gente correu atrás de espaços no bairro e os poucos espaços que tinham eram muito caros e não dava para a gente pagar com a grana do edital, né? Porque senão a gente não ia ter como pagar figurino, pagar as pessoas que iam trabalhar. E aí, para a gente fazer no São Domingos, foi uma força-tarefa e a gente conseguiu um apoio de lá, né? O São Domingos abriu os braços para a gente, que foi uma coisa inédita na minha vida. Assim, eles receberam como eles recebem todo mundo da comunidade, né? É o único clube que recebe a comunidade, né?
Tem outros clubes, mas que recebe é eles. Só recebe nos outros quando tem que ir. Como eu não tenho, então o São Domingos recebeu a gente. E nós conseguimos ensaiar lá com vários contratempos, né? Inclusive a gente tendo que suspender ensaio porque estava rolando velório, e aí a gente tinha que dividir também o espaço, né, com as pessoas que, né, que estavam partindo. E a gente teve que dividir com o pessoal da quadrilha, teve que dividir, então a gente teve que dividir com o pessoal do futebol. Então o Jurunó dele foi crescendo nesse trânsito, né? A Karine percebeu, né? Ela viu que as pessoas do futebol passava o pessoal que estava no atendimento. Então o clube não parou para a gente fazer o trabalho. A gente teve que fazer, assim, grande parte do dinheiro que a gente gastou foi para conseguir pagar um gerador para conseguir fazer a iluminação de lá, porque não tinha iluminação. Tinha a iluminação do clube, né? E eles já estavam cedendo espaço e também não ficava muito justo, a gente teve que pagar gerador para poder trazer a iluminadora, e aí tudo isso foi um ônus imenso para a gente conseguir passar 2 dias em cartaz lá. Depois disso, a gente tentou circular nos outros espaços agora sem nada, só os 2 atores, e a gente não conseguiu, né? A gente tentou os centros comunitários e muitos deles estavam fechados, né? Que alguns, inclusive, só abrem quando tem alguma ação social e a maior parte do tempo fica fechado. Então, o Fernando até foi em um deles com a gente não conseguiu, né? Não conseguiu circular e a ideia era circular nas escolas. Aí veio a pandemia, né? O que impossibilitou, e a gente não tem previsão agora para fazer, né? Fazer esse trabalho, a gente não tem previsão, mas ele está gravado. A nossa sorte é que ele está gravado e provavelmente ele vai circular, pelo menos na internet. Então, e a ideia é que ele chegue nesses espaços, né? Que chegue nas escolas. E qual era o público? Tu perguntaste, né? Qual era o público? O público eram as pessoas que transitavam pelo São Domingos, né? E também as escolas, os públicos das escolas, meus vizinhos e tudo, todo mundo foi avisado. A gente foi de escola em escola no Jurunas, a gente passou por quase todas as escolas, eu acredito que faltou só uma, mas a gente foi no Camilo, a gente foi nas salas, convidar os alunos, pedir para os pais, né? A gente foi falar com os professores e vários professores apoiaram, professores do Bela Alves apoiaram, do Camilo, professores também dos cursinhos populares, né? O MEPJU, que inclusive eu trabalhei também, os alunos foram, e foram também alunos da pessoal lá da Bom Jardim, né? De lá da rua lá de casa também, crianças, né? Foram pessoas de várias idades, desde idosos a crianças de 4, 5 anos, assim, tem imagens belíssimas, assim, de crianças que foram e que gostaram muito, porque tem várias cenas que são muito delicadas, né? Como a cena do boi, né? Que a gente brinca que a gente ressuscita o pai do campo, que era o boi dos Jurunas, né? Então, a gente foi direcionado também, né? Como a gente não conseguiu mais apoio, né? Que a nossa ideia é que fosse mais gente, mas tinha muita gente que foi, por exemplo, do EJA, né? Pessoas que foram com parentes, né? No último dia, de repente, e assim, o trânsito uma coisa muito interessante é que o Jurunodeia, ele foi disposto em formato de arena e as pessoas ficavam rodando, né? Enquanto a gente estava falando, elas iam andando um pouco com a gente, né? Elas iam andando, aí elas paravam a bicicleta, assistiam uma cena, depois elas iam embora, depois tinha gente que ia, que voltava. Então, ficou um trânsito como se a gente estivesse na rua, né? Que, na verdade, é um espaço público, né? Não é a rua especificamente, porque tem uma pequena estrutura, mas o trânsito, ele aconteceu, que era uma que a gente queria desde o início, a gente queria que fosse um trânsito de cortejo, né, Fernando?
mas não teve como. Mas dentro disso ainda teve um trânsito muito grande, assim, muito de pessoas que assistiam um dia uma cena e ficava até a metade, no outro dia voltavam para assistir a outra metade do trabalho. E assim, foi mais ou menos assim. O público foi um público flutuante, foi um público que passava por ali, né? Não foi um público fixo, apesar de ter algumas turmas que eram fixas, mas tinha gente que via o que interessava. E isso eu achei maravilhoso, assim, foi a minha primeira experiência nesse sentido, de ter um público com essa peculiaridade, assim, né? De não ver do início ao fim do trabalho, de ser um público que também não é a rua, né? Porque a gente já teve público na rua, mas é outra coisa. É o Jurunas. É outro papo. É isso que eu ia comentar em relação ao público, né? Porque a questão da rua, tu não prevê os acontecimentos fora do teu campo ali de ação, da tua cena. Tu não prevê, tu não tem controle sobre isso, e aí na rua geralmente se joga com o que se tem. E com o que não se tem também se joga. E eu lembro de ter visto muitos estudantes, tipo, gente com a farda da escola que saía, já ia para lá, né? Eu também tive essa percepção não só do espetáculo, mas do espaço. Passou um senhor com um carrinho de lanche na bicicleta, parou, ficou olhando lá, perguntou: que negócio é esse aí? Aí que estava do lado. Então, eu gosto, porque eu gosto de observar o entorno. E eu acho legal essa ideia do público flutuante, porque não é um público que ali pagou com o objetivo de assistir uma peça, uma montagem, uma poética. É um público que está ali curioso, e eu acho que essa curiosidade ainda se torna maior. Porque tu tá num clube ali, que é o teu convívio, que é ali um espaço comum. E tu sabe que tem uma coisa diferente acontecendo. Né? Tu vai, chama o teu vizinho, chama o teu colega, do nada vem uma turma, tipo, 10 pessoas com farda de colégio para lá. Isso é muito legal, porque isso tem, querendo ou não, é um envolvimento da comunidade. Não é um envolvimento consciente, mas é um envolvimento da comunidade de entender. Ali tem alguma coisa, eu vou parar lá para olhar, vou dar a volta na arena. Pessoas que passavam por trás assim de vocês fazendo a cena, aí um cidadão vinha, andava, ficava, parava bem ali, assim, na direção assim da cena. Eu ficava, caramba, se fosse no teatro isso nunca aconteceria. Ninguém ia sair da sua cadeira e ia para trás da coxinha e ficar olhando assim. Isso é legal, isso é um outro formato, né? E aí no texto eu ponho também essa ideia do assim, dessa questão do um questionamento para os artistas, para nós, para os outros artistas, né? Tipo, eu pergunto assim, o artista ele vai para os espaços alternativos, ele assiste os pássaros juninos, ele assiste os grupos de teatro popular e as manifestações de rua, ou ele fica nessa ideia de teatro burguês, elitista e excludente para se firmar enquanto artista? Então, eu acho que é um trabalho não só da comunidade, não só do bairro, não só dos pesquisadores, é um trabalho do artista, um trabalho do espectador de teatro. Eu acho que é esse trabalho. Ir nos lugares, em outros lugares, que não sejam só as escolas, que não seja só uma prática de montagem, que não seja só uma montagem que vem de fora, né? Que sejam outros espaços. E isso é muito legal. Né? Essa circulação de gente em volta. Isso é a comunidade. Né? Então, para mim, assim, foi bem interessante observar isso também. Quando a gente estava ensaiando, rolava uma coisa muito legal, que era assim, a gente ensaiava no horário que dava, né? A gente sempre teve esse problema, assim, dos atores, do consenso do horário. E aí, quando dava, a gente corria para lá, mas a gente tentava trabalhar de 11 a 1, que era aquele horário do sol maldito, né? E lá era quente para dedéu. Só que rolava uma coisa muito legal, que era quando a gente chegava, né? E eu chegava, eu ou o Renato, a gente chegava ali, a gente colocava tipo uns tatames, porque eles deixaram, né, uns tatames para a gente não se machucar, né? Emprestaram para a gente, né? E às vezes a gente fazia assim, mas geralmente com. Já no final a gente já fazia com. Aí era o horário que os meninos ou estavam entrando no intermediário ou estavam saindo da aula, os meninos lá do Camilo.
Então ia um monte de criança para lá para assistir. E eles ficavam enlouquecidos com os instrumentos, porque a gente tocava as maracas, né, os tambores, e aí tinha o tamborim também que eu tocava. Eles ficavam olhando os instrumentos. Aí, quando a gente terminava, eles falavam assim: ah, tia, por que a senhora mudou aquela coisa lá da cena? Não era mais assim, por que está fazendo assim agora? E a gente tinha que explicar e perguntava tudo. E quando eles chegavam antes da gente começar a ensaiar, aí a gente dava os instrumentos para eles. Meu Deus do céu, era uma farra. Era uma farra, porque às vezes a gente se aquecia com eles, né? Aí a gente brincava de capoeira, fazia os movimentos do boi, né? E tocava os instrumentos, eles ficavam enlouquecidos. Aí a gente tinha que dar uma parada. Não, agora a gente vai ensaiar. Aí eles sentavam, assistiam lá, atentos, aí ficavam assim pensando, perguntavam. Aí eu dirigia o Renato, né? Aí eles falavam assim, olhavam e tal. Ah, tia, não, naquela cena lá que a senhora conta, não sei o que, da história do boi e tal. Era muito engraçado, assim, era muito bonitinho, porque eles participavam e perguntavam sobre as mudanças que a gente fazia. Ainda tinha esse dado, assim, né? Que os primeiros espectadores eram os herês. Então, isso era muito legal. Projeto Pequenos Encenadores, fica aí a ideia. Não tinha jovens encenadores? Quem dera, a minha ideia é fazer isso lá, né? Bora ver. Bora ver o que se reserva esse ano. Bom, vou propor aqui uma questão que vai juntar vocês duas para a gente ir para o nosso encerramento. Tá? É uma questão que eu vou começar com a Karine agora e desdobro para a Carol. Tá? A Alana, quando esteve aqui no bate-papo passado, no Sabatina Críticas 1, ela identificou a boa parte da produção do que o projeto vem publicando como que ela chamou de críticas que se aproximam de contos. Né? Ela enquadrou numa categoria de escritas literárias, críticas que estão mais lá num campo da literatura. Tá? E ela destacou a tua, Karine, como uma escrita que transita, ao mesmo tempo que tu escreves nessa revista uma crítica inteira em forma de poema sobre o espetáculo Aroandê, tu tens uma crítica muito mais, vamos dizer assim, fria e calculista, muito mais distanciada mesmo, com esse olhar muito mais distanciado, com o trabalho da Carol no Juru na Aldeia. Então, eu sentei hoje para reler a tua crítica, olha, é comportadinha essa crítica da Karine, olha, ela vai pontuando bonitinho, ela vai, né, identificando os elementos e ela vai se posicionando e vai desdobrando questões bem contundentes que tu apresentaste aqui durante esse bate-papo. Então a questão para ti, Karine, é, como é que tu te relaciona na hora que tu vais desenvolver esse teu olhar crítico, né? Quais são os caminhos que tu encontra para tu escolher o formato que tu vais desenvolver a tua escrita, tá? E para Carol, como é que chegou no calor da produção, porque a dinâmica do projeto a crítica é publicada primeiro no espaço virtual, para que a crítica chegue imediatamente próximo à apresentação. Então, como foi chegar para ti, Carol, essa escrita da Karine, que eu estou identificando como uma escrita mais cabeça fria, destacando pontos, não é, do teu trabalho, como foi receber essa crítica lá em 2019, né, porque foi em 2019, como foi receber essa crítica lá no momento em que vocês estão fazendo e entrando em contato com o público, ou seja, aquele momento em que o ato teatral ele ganha a sua consistência máxima. Quem gostaria de começar? Eu posso falar. Essa tua pergunta ela é difícil, né? É difícil responder porque eu não sento, eu assisto o espetáculo, eu não penso assim, eu vou escrever sobre isso, não. Se me tocar, eu escrevo. Se não, eu engaveto, não faço questão. Mas assim, eu não penso num formato prévio.
E eu acho que isso se dá muito nessa ideia da mulher, da artista, que está em várias linguagens. Por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, eu escrevo cartas, escrevo poemas e vou para a parte teórica. Então, são três formas de escritas bem diferentes que estão versando sobre o mesmo tema. E quando eu vou para escrever uma crítica, e todas as críticas desse número são de 2019, então foi o ano que eu escrevi bastante coisa, eu penso nos elementos cênicos, sim, mas naquele momento, o Arauandê, por exemplo, ele, pelo formato dele, talvez pelo espaço, de ser numa ponte, assim, o texto me veio com uma coisa muito mais lúdica, muito mais verso. É a primeira crítica que eu escrevi toda em versos, em poesias. Mas eu não esperava que fosse sair assim, sabe? E aí eu reconto esse espetáculo sobre a minha visão a partir dos versos. Mas em nenhum momento eu pensei, não, vai ser um poema. Não, vai ser uma coisa fria e calculista. Mas quando eu não sou tão fria e calculista, só quando eu quero. Mas aí nesse momento não fui. E tem um texto que eu gosto muito, na verdade, para mim é um texto que está nessa revista, que é o que eu escrevi sobre os Zecas. Para mim, aquele texto ali, ele mexe com muita coisa. Porque ele fala de um espaço do preconceito, do racismo, ele fala sobre mulheres que foram mortas, ele usa o mote do espetáculo para fazer denúncias, ele traz isso em vídeos e imagens. Então, eu ponho essa crítica desse espetáculo no espaço político. Mas a crítica que eu faço ao trabalho da Carol também vem com política, porque ela também mostra questionamentos. Então, eu não defino a forma com a qual eu vou escrever, mas o conteúdo ele vai ter ali uma reflexão de alguma forma. Né? Eu tento fazer essa relação. Às vezes eu consigo fazer, às vezes eu não consigo e o texto vai para um outro caminho, que foi o do Arauandê. Então, não sei te dar essa forma, porque é uma forma que eu não decido. É uma forma que o espetáculo se apresenta para mim e eu sempre digo, o espetáculo segura na minha mão e me faz escrever, sabe? Então, para mim é isso. Olha, para mim foi uma experiência nova, né? Porque, por exemplo, dos outros trabalhos que eu tive, não teve escrita sobre, né? Não foi assim, as pessoas vieram falar comigo e tal. Por exemplo, da experiência do Pele de Terra, a gente teve vários relatos interessantes, engraçados, assim, até preocupados, né, sobre o trabalho, porque o trabalho tem nu, então tem gente que não sabe lidar muito com isso, né? Então a gente teve muito retorno, né, pessoal, né, de colegas também da área, pessoas que não são da área também, tudo falaram muito. E a gente, no Juru na Aldeia, não. No Juru na Aldeia teve esse lance da escrita da Karime, e que eu acho uma escrita muito, muito forte, muito contundente. Eu acho que é muito de acordo com o que o trabalho evoca. Né? A gente quis falar de política, né? Claro, dentro de uma poética específica, e a poesia, especificamente, ela está muito dentro desse trabalho, desde o início. Né? O Edson Fernando sabe, tinha crises e crises com os poemas que eu trazia. Vou te dedurar. Tinha crises porque ele detestava poemas e não sei o quê. E eu não sei escrever poemas, não sei o quê, que no final ele acabou escrevendo, nem que fosse para se despedir do trabalho. Mas ele escreveu. Então, a poesia, ela tá dentro do trabalho, né? Claro. Enquanto pedra de toque, assim, as palavras, né, que tanto eu quanto o Renato utilizamos, né, as imagens que a gente coloca para a construção da dramaturgia, e é bom que se diga que nós dois escrevemos essa dramaturgia juntos, né, com muitas mãos, né, com mãos de várias pessoas que passaram por esse trabalho, as pessoas que o Fernando também trouxe, as histórias que ele trouxe, questionamentos e dores e tudo, os depoimentos
que ele trouxe também, os depoimentos dos amigos do Renato, da família do Renato, da história do Renato, da minha família, não é só a história da Carol, entendeu? São histórias de várias pessoas periféricas, as pessoas que compuseram. A minha mãe participou muito desse trabalho, dando relatos dos Jurunas que ela conheceu, né? Costurou o boi junto comigo, né? Costurou, fez pesquisa de coisas, de relatos e tudo, de figurino comigo. Então, ela entrou como figurinista também, porque nós duas fizemos, né? O Renato também fez, o Renato também costurou, né? A gente procurou junto, a gente fez muito junto, assim. Tem vários pontos que eu e o Renato fizemos juntos, né? Escrita dramatúrgica, pesquisa de figurino, filmagem, sonoplastia, muitas coisas a gente fez juntos, né? Claro que tinham coisas que eu segurava mesmo, que era encenação, né? Tudo essa parte, ela estava na minha mão, né? Mas a gente teve muitas mãos periféricas que fizeram esse trabalho. Então, eu acho sensacional ter uma mulher periférica escrevendo sobre o trabalho, né? Assim, se fosse do centro eu também ia curtir, mas para mim, e ser a Karime para mim é diferente, porque é uma artista que eu gosto, que eu respeito e tudo, e que tem uma escrita que eu também gosto muito e que eu acho que, assim, crítica, eu já li algumas, né? Eu acho que o lugar da crítica, ele não é um lugar que está contra o teatro, porque tem muito ator, tem muito bailarino, enfim, tem muitos colegas que acham que a crítica para derrubar o trabalho. E eu acho que é o contrário. Eu acho que você escrever sobre qualquer trabalho, seja o seu, seja o do seu colega, você dá uma oportunidade para dialogar, né? Tem crítico que não faz isso, mas se for uma pessoa minimamente consciente, minimamente respeitosa, você está dando um espaço para o diálogo, e eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante, você ter um espaço para a gente pensar essa arte, né? A gente vê críticas e críticas maravilhosas de cinema, mas a gente pratica muito pouco, e eu me coloco nesse lugar também, porque eu também sou uma pesquisadora, né? A gente se coloca muito pouco nesse lugar de pensar o trabalho do colega, né? E isso a gente precisa fazer mais, eu acho, porque, mano, é nós por nós, assim, a gente só tem a gente, né? A gente não tem como esperar só de políticas públicas, das leis que estão vindo e tudo, e a gente, claro que a nossa classe é uma classe pobre, né? A maior parte das pessoas, acho que 20%, 10% são pessoas que têm grana, mas a grande maioria de nós é pobre, entendeu? Então a gente tem que fazer o trabalho pelos caminhos que a gente consegue, né? Claro, tudo honestamente, pelo amor de Deus, porque também tem uns picaretas assim na nossa área, né? Que eu não quero citar nomes, mas enfim, a gente sabe quem são, né? E eu acho que essa proposta de você ter uma crítica é uma oportunidade de diálogo. E eu acho que quanto mais a gente puder dialogar, melhor. Legal, meninas. Karine, quer complementar alguma coisa? Eu concordo com tudo, concordo em número e grau, e principalmente em gênero, porque na Tribuna do Cretino eu sou colaboradora voluntária desse projeto desde 2016. E eu sempre escrevi e eu sempre tive retorno dos grupos e das montagens que eu escrevi, pessoas que falaram, olha, legal, olha, concordo com isso, olha, não concordo com isso, mas quero conversar sobre. E eu acho que para mim é esse espaço, sabe? É um espaço de troca, é um espaço de diálogo. Eu não estou em nenhum momento em juízo de valor sobre espetáculo A ou B. E assim, se o espetáculo me agrada, porque é muito subjetiva a percepção de cada um, mas nesse projeto eu escrevo não é sobre o que me agrada, mas sobre o que me toca. E pode me tocar de várias formas,
pode me deixar revoltada, pode me deixar triste, pode me deixar... Mas vai, em algum momento ali, desestabilizar o campo da percepção. Eu penso assim. Então, concordo com tudo que a Carol fala, concordo que a crítica ela não deve ficar fechada em si mesma. Escrever lá trocentas palavras bonitas. Enfim, para quê? Para quem? Porque quando tu enche o teu texto de palavras inacessíveis, tu só tá fechando, sabe? E eu penso que tem formas e formas de se escrever crítica, né? Já falei naquele nosso vídeo lá do Papo Cretino, continuo com a mesma posição daquela época. E assim, para mim, escrever não é encher linguiça. São percepções e concordo com a Carol em gênero, né? Por que a mulher tem a escrita medíocre perto de alguns artistas da cidade? Por que é medíocre? Por que você não sabe lidar com um texto que é diferente do seu e para isso tu precisa jogar um juízo de valor? Eu não concordo com isso. Não é a forma com a qual eu trabalho, não é a forma com a qual eu me relaciono com os artistas e grupos da cidade, não é a forma na qual eu acredito. Então, se eu trabalho nesse projeto, se eu estou aí, é porque eu acredito no texto que eu escrevo. Se eu não acreditasse, eu não faria. É isso. Beleza, Karine. Queria agradecer demais a presença de vocês duas e só para ser um pouquinho chato, tem uma coisa que eu discordo de Karine, tá? Não é nem que eu discorde, mas é que eu destoo, tá? Quando eu escolho um espetáculo para assistir, eu já escolhi que eu vou escrever. Então, e quando eu estou naquele espetáculo, mesmo quando ele não me toca, mais aí eu me instigo. Por que ele não me tocou? E isso me gera uma escrita. Então, é a única coisa. Então, é claro que eu determinei para mim que eu escolho o que eu escolho o que eu vou assistir. Por uma série de motivos, né? Trabalho, demandas de trabalho. São escolhas políticas também do que eu vou assistir, tá? Mas aí depois que eu escolho, eu tô meio fudido, porque eu já escolhi que eu vou ver aquilo, é porque eu já tá, é consenso comigo que eu vou ter que escrever sobre. É a única coisinha que eu distou. Mas agradeço demais a colaboração da Karine de longa data, que é 2015, não é 2016. Tá? Tu tá te confundindo. Eu acho que eu nasci junto com esse projeto, será? Porque foi 2014. 2014 foram as primeiras oficinas, e aí tu veio logo depois, ali em 2015. Tá? E a Carol também é de longa data, né? Porque a Carol é de antes de existir o Tribuna. E a Carol foi minha aluna quando eu era professor substituto, ali em 2006, 2007. E aí devo registrar que o fantástico personagem de Carol no espetáculo Nosso Corpo Santo Nosso, Nosso Corpo Santo, que ela fazia o Anda, 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 que era uma pesquisa, que podemos dizer assim, uma espécie de mímese corpórea, de um personagem jurunense, né, Carol? Ou não? Era o Manduca, um corredor nato que tinha aqui, que tem várias histórias sobre ele, e eu só fiz uma história, que é a história da corrida, como ele era conhecido na cidade. Mas tem outras histórias sensacionais que um dia eu quero continuar, quero fazer, porque esse personagem, ele assim, Corpo Santo perde horrores para ele. Horrores. Ele perde muito. Nada do que o Corpo Santo tem escrito se compara à vida do Manduca. Não só ele, tem outros também, né? A gente até brincou com alguns, né? O Manduca, a Polônia, né? Enfim, várias pessoas do Jurunas que apareceram. Mas isso foi em 2007, né? Olha aí, tá vendo? Tá me lembrando que essa pesquisa dos Jurunas, ela já tem de longa data. Muito tempo, é verdade. Então, eu queria agradecer a presença e essa conversa que nos oportunizou pensar novamente sobre o Jurunas, sobre teatro, sobre fazer teatro na periferia, no centro, fazer teatro nessa cidade. Agradecer a Carol, né, de ter oportunizado isso pelo processo de pesquisa e pelo processo de criação que ela trouxe para o bairro,
agradecer a Karime pela escrita, dizer que nós vamos continuar, o projeto vai continuar com esses ciclos de debates que eu chamo de sabatinas críticas. Os nossos próximos convidados são quem? Não faço a menor ideia, porque ainda não fiz o contato, mas em breve, em breve, vai sair sempre no sábado. Então, esse nosso bate-papo está saindo hoje, sábado, dia 19 de março, e no próximo sábado ou outro sábado aí. Acompanhem o canal da Escola de Teatro. Eu passo, Carol, para suas considerações finais. Vai lá, Carol. Bom, gente, eu quero muito agradecer o espaço para falar sobre esse trabalho, que para mim é um trabalho muito caro, né? Tem um outro trabalho que está sendo, que também é um trabalho longo, né? Que eu só faço teatro longo. Então, tem um trabalho que está sendo gestado já há 4 anos, que provavelmente vai sair também, só que vai ser um solo. E eu quero dizer assim que esse trabalho ele é um trabalho sobre a periferia, mas existem muitos outros, muitos artistas de Belém estão fazendo trabalho sobre as suas periferias há muito tempo. Só que a gente precisa correr atrás e ir atrás para conhecer esses lugares e nesses espaços. Porque se a gente ficar esperando para assistir no Teatro da Paz, no Valdemar Henrique, nem sempre a gente vai ver, ou quase nunca. Então, o teatro ele está acontecendo nas periferias, as manifestações elas estão acontecendo nas periferias, e eu acho que cada vez mais nós, pessoal, povo de teatro mesmo, né, a gente tem que sair do centro, porque muitos de nós somos da periferia e vamos morar no centro e a gente se esquece de voltar. Tá? A gente se esquece de voltar. Então, para quem não volta, paciência, né? Porque está perdendo muita coisa boa que está rolando. E se tudo der certo, quem sabe mais trabalhos sobre periferia não virão desta artista que vos fala. Vai lá, Karime. Queria agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez participar desse projeto, né, em forma de vídeo agora, né, além da escrita. Agradecer a Carol, né, uma pessoa que eu admiro muito há muito tempo. Então, agradecer ao Edson Fernando também por ser o colaborador-chefe desse projeto. E dizer que é isso. No outro vídeo foi falado, né, da retomada do teatro. Eu tenho vontade e necessidade de reapresentar minha pesquisa em um espaço presencial, mas isso ainda vai levar um tempo. De repente, no Solar dos Silva, quem sabe? Na verdade, eu tenho vontade de fazer uma pesquisa em casas, inclusive. Eu acho que tem a ver, dialoga com o que eu faço. E, assim, vou continuar escrevendo, doa a quem doer. Né? Quanto mais ideias vierem, mais eu quero escrever. Mas, assim, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Sempre prezei pela qualidade do meu texto, do meu trabalho. E agradecer a todos. ETDUFPA, saudades. Um dia a gente se encontra, um dia a gente se reencontra, ETDUFPA. E é isso, gente. Agradecer a todos, assistam o vídeo, cliquem no sininho, ativem as notificações e não percam o conteúdo. Bem, blogueirinha. Agora, Karime, vou te contratar. Vai fazer a vinheta do projeto, vai fazer todo Me chama, sério mesmo, me chama, que a gente vai, a gente conversa. E ó, vem aqui fazer o teu negócio aqui. Como é o nome do teu trabalho, Karime? Travessias. Vem fazer o Travessias aqui no estúdio Solar dos Silva. Inclusive, um quartinho, Carol conhece o tamanho. A Carol não chegou a ver ainda como estúdio, né, Carol? Já? Não tinha essa pintura toda do Cajun. Não, aqui era o escritório do amor. Aí a gente trocou. Agora é o escritório. Agora é o gabinete do ódio. Agora é o gabinete do ódio. Era o escritório do amor. Tudo de ódio. Mas assim. Ódio jurunense, né? É muito legal citar isso, porque também o meu trabalho ele tem a ver com casas, com deslocamentos, né? Em um outro momento eu posso falar mais sobre ele, mas eu acho importante também citar esses deslocamentos, né, que a gente vive. Né? Não só deslocamentos de um bairro para outro, mas deslocamentos na vida, deslocamentos de cidades.
enfim, é muita coisa. E é isso, gente. Queria Beleza, teremos oportunidade então para novas conversas com Karine apresentando aqui. Carol também pode vir fazer o Juro na Aldeia aqui. Acho que dá para tudo dá para fazer aqui. Vamos conversando e aguardem para os próximos devaneios desses jurunenses e dessa maguariense, né? Tchau, gente. Até a próxima. Acompanhem aí pelo canal da Escola de Teatro e Dança. Tchau, gente. É vó é para nós. Fomos. Vai.